Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro feliz, esse momento de reflexão, de aprendizado, momento de conexão fluídica. No final do nosso dia, depois de um dia de trabalho, de luta, poder estarmos aqui, relaxando, nos permitindo compartilhar dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, vibrando no bem, vibrando o amor, nos unindo em prece a milhares de outras preces que nesse momento se elevam e envolvem o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio. Então, eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre êxito mediúnico, que é um tema tão interessante. Eu vou tirar aqui a música para a gente começar a nossa palestra, nossa breve palestra, onde a gente vai falar um pouquinho dessa função, que é uma função orgânica, que é a mediunidade, que é uma faculdade humana, orgânica. Portanto, aquelas pessoas que são médiums, elas têm esse dom, certamente. Foi um compromisso que elas assumiram na espiritualidade antes de reencarnarem, no qual eles se comprometem com determinada missão. E a maior missão do médium é servir. Servir a todos aqueles que precisam da sua competência mediúnica para ajudar as entidades que estão em sofrimento, para fazer essa interlocução entre o mundo espiritual, o mundo dos encarnados e desencarnados. Não podemos esquecer que vivemos dois mundos paralelos. E o telefone só toca de lá para cá, mas haverá o tempo em que estaremos convivendo em harmonia, nos comunicando facilmente, para que possamos estar nos apoiando no nosso processo evolutivo. Então, a mediunidade, essa faculdade, como eu falei, humana, portanto, ela não é uma escolha. Quem é médium não pode querer não ser. E quem não é, não vai conseguir ser. Porque o médium, ele nasce com essa aparelhagem. Tem um livro de André Luiz que eu gosto muito, que são Os Mensageiros. E logo nos primeiros capítulos, ele aborda um grupo de médiums que é preparado na espiritualidade para reencarnar, e as suas missões individuais, as quais todos eles falham. E estudos comprovam que a maioria dos médiums, eles não cumprem o compromisso que assumiram antes de encarnar. E é incrível como essa preparação, ela é uma preparação extremamente poderosa a nível fisiológico, endócrino. Todo um trabalho é feito na espiritualidade quando esse compromisso é assumido com a mediunidade. Então, a gente precisa estar atento e alerta, e é importante que possamos estar praticando e desenvolvendo a nossa mediunidade. E aqueles que conhecemos, que estão em processo de afloramento de mediunidade, possamos também orientá-los, acolhê-los, levá-los para uma casa espírita, porque é lá que a sua mediunidade deve ser desenvolvida. Charles Richer, que era um filósofo, um médico francês, descobridor da metafísica, inclusive, e foi uma pessoa extremamente importante no processo de desvendar, os fenômenos anímicos que aconteciam. Ele foi, inclusive, presidente da Sociedade Francesa de Investigações Psíquicas, que, naquela época, era feito todo esse estudo para poder entender e, digamos assim, buscar respostas para alguns fenômenos que aconteciam. E Charles Richer
conceituou a mediunidade como um sexto sentido. Ele dizia que a mediunidade estava em pé de igualdade com outros atributos humanos, né? Conforme Allan Kardec nos ensinou, a faculdade mediúnica, ela é uma função orgânica, ordinária, natural, fisiológica e inerente a todos os seres humanos, embora cada um tenha uma gradação diferente em relação à sua própria mediunidade, aquilo que ele tem capacidade de captar, o tipo de mediunidade. Ernesto Bolzano, ele defendia a tese de que as faculdades paranormais não eram e não deveriam ser levadas em consideração como uma evolução da espécie. Ele dizia que a faculdade mediúnica era um sentido da personalidade humana e que, inclusive, pode e normalmente aflora também após a sua desencarnação. Portanto, ele não teria uma função definida para a vida física, mas apenas no ambiente espiritual é que elas deveriam emergir. A gente vai ver lá na frente que não é bem assim, que o médium, como o nome já diz, ele serve de interlocutor entre o mundo encarnado e desencarnado. E todas essas manifestações, né, que aconteceram, que eclodiram, inclusive, no mundo, quando do advento do Espiritismo, algumas e muitas delas anímicas, tinham também sua relevância e sua importância nesse processo de desenvolvimento da mediunidade e do próprio conhecimento dessa faculdade. Alguns pesquisadores materialistas, como Vasilev, Amador, eles colocam que a mediunidade é uma função em extinção. Eles dizem que as faculdades paranormais seriam resíduos de faculdades atávicas, né, que foram se atrofiando por uma seleção natural na medida em que as espécies biologicamente evoluíram, né? E a gente também vê que não é bem assim, porque atualmente a gente percebe não só crianças, inclusive, que já nascem com uma competência, uma condição orgânica e um afloramento, uma sensibilidade, uma capacidade incrível de percepção, de ouvir, de evidência, né, de tudo isso. É muito importante que a gente possa estar conectado com os nossos propósitos e entendendo que todo esse processo de eclosão de mediunidade, todo o processo de manifestação da mediunidade, ela faz parte de compromissos que foram assumidos antes da nossa encarnação e elas têm uma missão a ser exercida aqui na Terra. E é importante que a gente exerça essa missão. Eu costumo dizer que nós vivemos no mundo dos encarnados, somos todos espíritos vivendo uma experiência de encarnados. E, obviamente, que no mundo dos encarnados a gente tem diversos papéis que eles precisam ser exercidos. Então, nós somos profissionais, precisamos trabalhar, temos a nossa família, precisamos nos dedicar a ela, temos o nosso lazer, temos que cuidar de nós mesmos. E aqueles que são médios e ainda aqueles que não têm essa mediunidade em afloramento ostensivo, né, devem cuidar também do seu espírito, devem cuidar de praticar a caridade, deve cuidar de uma ação social. Hoje até eu passei uma mensagem para um time lá do trabalho, fazendo um comentário que a gente tem algumas atitudes, às vezes, que elas se manifestam muito fortemente uma vez por ano. Então, algumas pessoas resolvem, por exemplo, fazer dieta, praticar atividade física quando está chegando o verão. Então, o ano inteiro você não cuida da sua saúde, não cuida de você, mas aí quando vai chegando o verão, a gente corre atrás do prejuízo, né? Outras pessoas, e a maioria delas também, são extremamente generosas quando chega o mês de dezembro, quando nos aproximamos do Natal. Então, muitas ações sociais nesse período, elas são despertadas, né? No mundo inteiro. Mas a gente precisa entender que as pessoas passam fome e necessidade o ano inteiro, não só no Natal. Eu diria até que no Natal é o mês, e no mês de dezembro é o que elas menos
passam fome, porque existem muitas ações, né, de acolhimento nesse período. E a gente não pode deixar de mencionar que o nosso trabalho com a espiritualidade, com a caridade, com a mediunidade, ele é um trabalho, um exercício que ele tem que acontecer também o ano inteiro, minimamente uma vez por semana, embora não possamos nos esquecer que nós somos médiums 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não somente quando você está dentro de um centro espírita é que você é médium. Você é médium o ano inteiro. E a sua mediunidade, ela está o tempo inteiro alinhada com as suas competências emocionais, com o alinhamento das suas emoções. Portanto, médium que tem mediunidade ostensiva, emoção em desequilíbrio, mediunidade em desequilíbrio. Portanto, Allan Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, que a base orgânica da mediunidade, ela é indiscutível. A faculdade, propriamente dita, é orgânica. Então, como orgânica, a gente não pode abandonar ela, a gente não pode se furtar de cuidar e de tratar. O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, informa que as faculdades mediúnicas vêm sofrendo, através de milênios, um desabrochar, acompanhando o espírito eterno em seu processo. Porque a gente sabe, inclusive, que embora ela seja uma condição orgânica, e aquele que é médium, ele não vai conseguir deixar de ser, nem aquele que não é vai conseguir ser médium, mas a verdade é que, através da educação e do desenvolvimento mediúnico e da própria evolução do indivíduo, a sua mediunidade também vai evoluir. Ela pode evoluir, como ela pode estagnar, como ela pode, por conta do mau uso, ser, inclusive, suspensa. Então, é muito importante que possamos entender e compreender que a nossa função é servir, é evoluir enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, e cuidar para que a nossa mediunidade ela seja uma mediunidade servidora, saudável, né, que ajuda e apoia aqueles que precisam. É muito importante. Paulo de Tarso, na Epístola dos Coríntios, no capítulo 12, ele fala: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, nós temos esse dom, e esse dom é para o bem de todos. Na seara espírita, muitas pessoas se inquietam nesse processo de desenvolvimento de mediunidade, na maioria das vezes, inclusive, para fazer conexão com algum ente querido, para poder compreender coisas que não compreendemos. Diante de alguma grande perda, também há essa necessidade de saber se o outro está bem, querer ouvir o que acontece no mundo espiritual, quando foi o momento, como foi o momento do seu desencarne. É uma dor que a gente carrega, né? Na verdade, essa dor da separação independe da religião e da crença ou não na reencarnação. Mas a mediunidade, ela não se resume a essas manifestações exteriores ou essas informações, as quais, obviamente, elas estão diretamente ligadas à nossa capacidade de entender, de compreender, de perceber as permissões que são dadas a esses espíritos que desencarnaram, de se comunicar, de se posicionar, sempre preservando o bem-estar de todos envolvidos nesse processo. A mediunidade, ela tem um propósito de aprimoramento interior de cada ser, através do conhecimento e através do amor. Portanto, a nossa evolução, a evolução da nossa mediunidade e a evolução enquanto seres, espíritos encarnados, está diretamente ligada à nossa evolução interior, aquilo que combatemos todos os dias. O bom combate, como diz Paulo de Tarso, aquele combate que vai fazer com que sejamos pessoas melhores todos os dias. E é luta de todo dia, porque somos espíritos imperfeitos,
né? Estamos vivendo num mundo que está caminhando aí para a regeneração, mas um mundo de provas e expiações. E a gente percebe que todos nós temos as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, e é importante que a gente não desista de nós mesmos, né? Eu gosto de, quando vou rezar, orar o Pai Nosso, quando a gente fala de livrai-nos do mal, não é livrai-nos do mal externo, mas especialmente daquele que habita dentro de nós, né? Precisamos estar atentos e alertas ao mal que temos que combater todos os dias, que está dentro de nós. O processo de mediunidade, a gente sabe que tem uma ligação direta com o nosso sistema endócrino, mas uma facilidade muito grande, né, no desdobramento do corpo, e eu posso dizer que todos nós desdobramos, consciente ou inconscientemente, no momento do sono, em que projetamos o nosso corpo, o nosso espírito, que se afasta do nosso corpo, até porque quem precisa de descanso é o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele não precisa de descanso. Então, ele se liberta todas as vezes que estamos dormindo e vivemos experiências extremamente importantes nesse momento. Então, todos os médiums, eles têm esse processo de desdobramento, alguns conscientes, outros inconscientes, e a gente percebe que a projeção do nosso pensamento contínuo vai interferir diretamente na qualidade do nosso sono e na qualidade dos nossos encontros. Por isso que é muito importante essa consciência e importância, né, de, no momento que vamos dormir, estarmos vibrando positivamente, assistindo e lendo boas leituras, bons filmes, para que o nosso espírito esteja amparado, né, por outros afins que estarão nesse momento do nosso sono, conduzindo, nos apoiando nesse processo em que saímos do nosso corpo e temos diversos encontros, né? Então, assim, é importante essa consciência do nosso processo de desdobramento. Na mediunidade, por exemplo, de efeito físico, tem sempre uma mobilização de elementos biológicos. Tem um capítulo do Livro dos Médiuns, que eu não vou me lembrar o número do capítulo agora, mas que fala exatamente das manifestações físicas. E tem uma determinada situação que acontece numa rua, e o capítulo fala exatamente dessa casa, em que é utilizados os elementos de uma criada que trabalha nessa casa, né, e elementos da natureza para produzir aquele efeito físico dentro daquela casa, que ele pode ser um efeito harmonizador ou desagregador, no caso era o contrário. Então, essa mediunidade de efeito físico vai ter sempre essa mobilização de elementos biológicos, né, que André Luiz, inclusive, ele costuma chamar de recursos periféricos do citoplasma, né, que, junto com o fluido vital exteriorizado, vai dar origem ao ectoplasma, né, que André Luiz identifica, né, e chama desses recursos periféricos do citoplasma. Nas reuniões mediúnicas, o ectoplasma daquele grupo que está ali na reunião é muito utilizado, né, para recompor perispíritos, para acolher aquelas entidades que vêm em sofrimento e para harmonizar também e potencializar o trabalho que vai ser realizado naquele momento, né? Então, assim, André Luiz, ele identifica nos medianeiros de todas as modalidades uma comunhão estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, o que vai facilitar esse processo de desdobramento, que vai ser o passo inicial para os fenômenos mediúnicos. Então, percebem que há uma ligação intensa e de todos esses elementos biológicos, físicos, mentais, endócrinos, para produzir
o fenômeno mediúnico. No livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz diz que raios ectoplásmicos são raios peculiares a todos os seres vivos. E é ainda na base deles que se efetua todos os processos de materialização mediúnica. Portanto, os sensitivos encarnados, que favorecem e libertam essas energias, eles vão ter mais facilidade nesses processos de projeção do seu ectoplasma, né? Tem um capítulo também do livro Missionários da Luz, que eu acho até que eu já falei em outra palestra, mas eu gosto de comentar porque é muito interessante, que uma mãe, ela desencarnada, ela pede ao grupo que está com o André Luiz para socorrer o seu filho, que está já muito doente, já com o fluido vital se esvaindo, num processo próximo ao seu desencarne, que lhe dê mais, pelo menos 4 meses, para que ele possa resolver pendências ainda daquela reencarnação. E uma equipe especializada em ectoplasma, em produção de ectoplasma, em manipulação desses fluidos, vem para poder impregnar nesse corpo mais fluido vital, de forma que ele possa ter esse tempo que foi solicitado pela sua mãe, que foi a pedido dela, para que ele possa cumprir as pendências que ele ainda tem naquela reencarnação. No livro dos médiuns, no item 98, Kardec diz que as naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor emoção, a mais leve sensação, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeito físico. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do invólucro refratário, que isola esse sistema da maioria dos encarnados, tornam-se apropriados ao desenvolvimento de diversos fenômenos. De fato, algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade mais aflorada, elas têm uma capacidade de perceber a energia do ambiente, elas têm uma capacidade de sentir, né, em determinados locais, ou bem-estar ou mal-estar, de acordo com aquela energia que está vibrando ali naquele local. E elas muito dificilmente conseguem blindar, né, essas emoções, porque todos nós somos sensíveis, temos a nossa sensibilidade, mas algumas pessoas, elas afloram mais naturalmente, de uma forma mais fluida e mais, digamos assim, orgânica, e outras pessoas já são mais travadas, elas sentem, mas elas travam aquilo que elas estão sentindo. Tem um estudo muito interessante da Unicamp, que, inclusive, vocês podem pesquisar na internet, foi publicado por Dr. Nubor Fakir, que é um professor de neurologia da Unicamp, que ele examina o papel do cérebro durante o fenômeno mediúnico. E aí ele diz, abre aspas, o fenômeno mediúnico se processa no cérebro do médium e sempre com a participação deste. É um processo de automatismo complexo, realizado através do cérebro, sob a atuação de entidades espirituais que sintonizam com o médium. Dispomos o nosso cérebro de centros de atividades automáticas para as diversas atividades motoras que nos permitem, por exemplo, falar fluentemente, escrever rapidamente, pintar ou dedilhar um instrumento musical. Essas áreas expressam suas atividades com pouca participação da consciência. É automático, é orgânico, você faz sem pensar muito. Desde que o médium possa destacar seu foco da consciência, o espírito comunicante pode se ocupar dos núcleos de atividade automática do cérebro do médium e fazer transcorrer por ali conceitos da sua mensagem. Olha que fantástico, né? Então, assim, a gente vai se conectar através do cérebro, através do nosso pensamento, nesse fenômeno mediúnico. Portanto, a qualidade do que pensamos e do que vibramos, e o acolhimento, o apoio e a proteção, né, de uma casa espírita, daqueles que estão ao nosso redor, é muito importante nesse processo de manifestação mediúnica. A glândula pineal, ela exerce também um papel muito importante no processo
de manifestação mediúnica, um fenômeno mediúnico, e ela, inclusive, é chamada, a glândula pineal, como a glândula da alma, né? Muitos trabalhos que foram feitos da glândula pineal se enriqueceram com estudos de Descartes, né? Que em 1677 fez uma minuciosa descrição dessa glândula, atribuindo a ela um papel relevante. E para Descartes e seus discípulos, tem mais dois que participam desse estudo, naquela época já, ele dizia que a alma seria o misterioso hóspede da glândula pineal. Olha que coisa linda. A glândula pineal, ela inclusive emite uma luminosidade no processo de manifestação mediúnica através da conexão do médium com o espírito comunicante. E essa luminosidade, ela também caracteriza a qualidade daquela comunicação, né? Como que ela está se dando nesse processo. Tem também um capítulo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, em que ele faz uma visita a uma reunião mediúnica de psicografia. Se eu não me engano, é o primeiro capítulo, psicógrafo até, se eu não me engano. E aí, ele era médico, né, André Luiz, quando ele desencarnou, e ele faz essa observação orgânica da manifestação mediúnica daqueles médiuns naquela reunião. E ele observa uma senhora que está com o sistema digestivo dela todo comprometido, um gasto muito grande de energia no processo digestivo, que está inflamado, ele consegue sentir o odor, inclusive, daquele processo digestivo. Ele percebe um outro rapaz que está também com todos os órgãos dele embebidos em álcool, num processo de comprometimento grave até, e essas pessoas eram trabalhadores daquela reunião e estavam ali para trazer comunicações. E essas comunicações, obviamente, não acontecem, aqueles médiums precisam ser isolados naquela reunião, porque eles não estão em condições físicas para poder produzir o conteúdo que precisa ser produzido. Portanto, a comunicação mediúnica é, em síntese, um processo de transferência de conteúdos mentais da dimensão espiritual para a física. Então, a participação do médium e dos assistentes, ela é indiscutível, ela de fato acontece em todas as variedades mediúnicas. Então, o desdobramento do médium quase sempre precede a captação de uma onda mental do espírito comunicante. Por isso que no processo de desenvolvimento mediúnico tem um momento da conexão que você faz com aqueles espíritos que estão próximos e você pode se conectar com ele através das sensações. Algumas pessoas se sentem enjoadas, ou se sentem tontas, ou se sentem, ou sentem frio, ou sentem o que o espírito está sentindo naquele momento. Então, você vai captando através da sua mente as sensações e aquilo tudo que o espírito está sentindo. Portanto, entrega e confia. O estudo é que vai te conduzir no bom caminho. Existem diferentes espécies de mediunidade, mas não se preocupe se você é um grande vidente, se você é um grande psicógrafo, o que a sua mediunidade representa. O mais importante é entender que a sua missão é de servir e a mediunidade não pode jamais ser fruto de orgulho, de vaidade, de vícios morais. Pelo contrário, ele precisa ser combatido, esses sentimentos. E o que o médium ele deve buscar constantemente é o seu progresso espiritual, que não vai acontecer sem esforço para domar suas más inclinações, sem estudo e sem luta de todo dia, trabalho de todo dia. No capítulo 19, eu acho, do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, no item 223, por ali, Kardec diz que para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o médium. Os espíritos não possuem
uma linguagem articulada, eles se comunicam através do cérebro. Então, eles vão achar no cérebro do médium os elementos para que eles possam dar ao seu pensamento, né, a vestimenta da palavra, que corresponde àquilo que ele quer transmitir. Embora seja o médium intuitivo, semi-mecânico, alguns deles, ou mecânico puro, né? Aqueles médiuns que vai só, única e exclusivamente, que eu ainda acho que sempre tem a interpretação, porque passa pelo cérebro do médium aquela comunicação, né? Então, quanto mais evoluído, quanto mais estudo, né, o médium tiver, mais fácil ele vai captar aquela mensagem e mais fácil ele vai conseguir transmitir aquela mensagem. Então, ora, confia, espera, que vai dar tudo certo, né? A gente precisa se lembrar que não estamos sozinhos nunca. Então, se você está passando por algum processo semelhante, se você está sofrendo com essa sensibilidade mediúnica, e especialmente nesse momento em que as casas espíritas, algumas delas ainda permanecem fechadas, o nosso grupo, inclusive o grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, ainda está fechado para atendimento ao público, a gente está tendo somente algumas atividades internas, mas já já a gente vai estar abrindo as nossas portas para receber com muito amor todos que lá forem serão acolhidos e a gente está ansioso por esse encontro, tá certo? Então, era essa a minha mensagem de hoje. Recebam meu abraço carinhoso, que possamos estar juntos brevemente, de preferência pessoalmente. Eu vou botar uma musiquinha para a gente poder fazer a prece. Você que colocou uma aguinha aí do seu lado, se permita nesse momento abrir a porta da sua casa, a porta do seu coração e da sua mente, para receber a visita dos benfeitores espirituais que nesse momento envolve a todos nós, envolve os nossos lares, a nossa família, o nosso planeta, em vibração de amor, de paz, de equilíbrio. Como diz nossa querida Joana de Ângeles, a prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, que possamos vibrar paz, amor, equilíbrio, harmonia. Continuem se cuidando, cuidem de vocês, cuidem da sua mediunidade, cuidem da sua espiritualidade, se conectem com alguma casa espírita, pratiquem a caridade. Precisamos muito de trabalhadores, são todos muitíssimo bem-vindos no Leopoldo Machado. Já já a gente está lá aguardando vocês. Fiquem em paz, tenham uma excelente noite e até breve.